Evangelho de Lucas, capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Ele então os ensinou: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O nosso pão cotidiano dá-nos cada dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus lhes disse ainda: Quem de vós, se tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e procurou-me, mas nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados comigo. Não posso me levantar para te atender. Eu vos digo que, se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Lhe dará tudo o que precisar. Por isso vos digo: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate ser-lhe-á aberto. Quem dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma cobra em lugar de peixe? Ou se pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, saber dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros, tentando prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Ele, sabendo o que eles estavam pensando, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e casa sobre casa cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistiria o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos seus bens ficam em segurança. Mas quando sobrevém um mais valente do que ele e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o encontrando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. Ao voltar, a encontra varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando Jesus dizia estas palavras, uma mulher que estava na multidão exclamou: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Como as multidões aumentavam, Jesus passou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão ao de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a põe num lugar escondido, nem debaixo da vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, teu corpo ficará cheio de trevas. Cuidado, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo teu corpo for cheio de luz, sem ter parte alguma em trevas, será todo resplandecente, como a luz de uma lâmpada, quando te ilumina. Quando Jesus terminou de falar estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, reclinou à mesa. Mas o fariseu se admirou ao ver que Jesus não se lavara antes de comer. Então o Senhor lhe disse: Vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai como esmola o que está dentro, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, pois dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Devei fazer estas coisas, porém, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como túmulos invisíveis sobre os quais os homens passam sem o saber. Um dos intérpretes da lei respondeu a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, nos ofendes também. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos além de suas forças, mas vós mesmos sequer com um dedo tocais nos fardos. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados assassinaram. Assim sois testemunhas e provais as obras de vossos antepassados, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, a sabedoria de Deus também disse: Eu lhes enviarei os profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário de Deus. Assim eu vos digo, a esta geração serão pedidas contas. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam para entrar. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus passaram a fazer forte oposição e interrogá-lo com muitas perguntas, com intenção de apanhá-lo em algo que dissesse.